Imagine que tudo o que você aprendeu sobre o São João estivesse incompleto. E se a imagem popular de um homem com chapéu de palha, dançando em volta da fogueira, escondesse uma verdade muito mais profunda, sombria e poderosa? Você conhece mesmo o verdadeiro São João bíblico? O homem que confrontou reis, vivia no deserto, falava com ousadia contra o pecado e preparava o mundo para a chegada de Jesus. Ele não era uma figura caricata de festa. Era um profeta destemido, escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Hoje, nós vamos revelar a verdade que poucos ousam pregar. E a última revelação será a mais poderosa, menos a que pode transformar sua vida por completo. Prepare-se! O verdadeiro São João não dança quadrilha. Ele estremece o inferno. A história começa antes mesmo de João nascer. Nos tempos de Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel, ambos já idosos e sem filhos. Mas o céu estava prestes a romper o silêncio. Enquanto Zacarias oferecia incenso no templo, o anjo Gabriel apareceu diante dele. E a mensagem foi direta: tua esposa Isabel dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas não era só uma promessa de nascimento. Era o anúncio de um chamado profético sem igual. João viria no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. Pense nisso. Antes de Jesus nascer, Deus envia um homem para preparar o mundo para o Salvador. João não nasceu para viver uma vida comum. Ele foi separado, marcado, ungido para uma missão de confronto. João cresceu, mas não foi visto entre os religiosos, nem entre os estudiosos da lei. Ele não se sentava nos templos, não buscava palácios. O verdadeiro São João vivia no deserto. Vestia-se com peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não era aceito pelos padrões do mundo. Era um sinal vivo do reino que estava por vir. E então, quando o tempo chegou, sua voz ecoou nas terras secas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não oferecia conforto, mas confronto. Não dizia o que agradava, mas o que libertava. Era um pregador de arrependimento, um profeta de fogo. As multidões vinham, homens, mulheres, soldados, até fariseus. Todos paravam para ouvir aquele homem estranho, porque ele carregava uma autoridade que não vinha dos homens, mas de Deus. João não tinha medo de falar a verdade. Ele não negociava princípios, e isso o tornava perigoso. Quando os líderes religiosos vieram até ele, querendo ser batizados, ele não se curvou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Imagine isso acontecendo hoje. João estaria na internet, nas igrejas modernas, ou seria cancelado por dizer verdades duras? A verdade é que João era um profeta que não vendia a mensagem. Ele anunciava a verdade nua e crua. E o que ele dizia preparava o povo para algo muito maior. Então veio o momento mais marcante. João estava às margens do Jordão, batizando pessoas, quando ele viu um homem se aproximar. Ninguém na multidão sabia quem era, mas João sabia. Ele apontou o dedo e gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era Jesus, aquele que João vinha preparando desde o ventre. A missão de João era preparar o caminho. E agora, o caminho havia chegado. Ele se recusou a batizar Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus insistiu, e João obedeceu. Naquele momento, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, e a voz de Deus ecoou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali, João viu com os próprios olhos a confirmação de tudo o que pregara. João poderia ter parado ali, mas ele não buscava fama. Ele tinha um propósito. Disse aos seus discípulos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E ainda havia mais por vir. João ainda teria um último confronto, um último embate com o poder humano, um confronto que custaria sua liberdade e depois sua vida, mas até no fim ele permaneceu fiel, porque o verdadeiro São João não se curva diante do mundo, ele se dobra apenas diante de Deus. Na próxima parte, você vai entender por que João foi preso, o que ele disse que enfureceu os poderosos, e o motivo sobrenatural por trás de sua morte, menos algo que poucos pregadores têm coragem de revelar. E o mais importante, o que tudo isso significa para você hoje, e como o espírito de João ainda está vivo nos nossos dias, chamando você para uma decisão. Não saia agora.
a parte mais profunda ainda está por vir. João Batista não poupava ninguém. Se fosse necessário, ele confrontava reis com a mesma ousadia com que falava ao povo. E foi exatamente isso que ele fez. Herodes Antipas, governador da Galileia, havia tomado para si a mulher de seu irmão Herodias, um adultério escandaloso aos olhos da lei de Deus. E João, como profeta fiel, não ficou calado. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Foi direto, sem rodeios. Não importava o poder, a influência ou as ameaças, João era movido pela verdade. Mas falar a verdade a reis corrompidos custa caro. Herodes mandou prender João. Imagine, o profeta do deserto, que pregava às multidões, agora isolado em uma prisão, enquanto o pecado era festejado nos palácios, e mesmo preso, João não se calou. Na prisão, João começa a ouvir os relatos sobre Jesus, menos milagres, curas, sinais, mas algo dentro dele vacila. Ele envia mensageiros até Jesus com uma pergunta inesperada: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Pense nisso. O homem que apontou Jesus como o Cordeiro agora duvida. Mas essa dúvida não é falta de fé, é dor, é angústia, é o clamor de quem pagou o preço pela verdade e ainda está esperando a justiça de Deus. E Jesus responde com algo profundo: voltem e digam a João o que estão vendo os cegos veem. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Jesus não o repreende, pelo contrário, exalta João diante da multidão. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Na prisão, João ainda cumpria seu chamado. Na dúvida, ele ainda buscava a verdade. E então, vem a cena mais sombria. Durante uma festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dança diante do rei uma dança sensual, provocante, que agrada tanto a Herodes que ele faz uma promessa: peça-me o que quiseres, e eu te darei. A jovem, manipulada por sua mãe, responde: quero a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei, envergonhado diante dos convidados e escravizado pelo próprio juramento, manda decapitar o profeta. João, o homem do deserto, o profeta do arrependimento, o que anunciou o Cordeiro de Deus, morre em silêncio, decapitado pela verdade que pregava. Pense no contraste. Enquanto João morre numa prisão, Jesus está iniciando sua caminhada rumo à cruz. Ambos seriam mortos injustamente, mas suas mortes iriam estremecer o mundo. Você pode estar se perguntando: por que João teve que morrer? Por que Deus permitiu isso com alguém tão fiel? Porque João não veio para agradar, ele veio para preparar. E essa é a missão de todo verdadeiro servo de Deus. João nos mostra que fidelidade a Deus não é medida por conforto, mas por coragem. Ele não fez milagres, não andou sobre as águas, mas preparou o mundo para aquele que faria. O verdadeiro São João nos confronta até hoje. Ele nos pergunta: você está preparado para o rei que vem? Ou está apenas dançando em volta das fogueiras da tradição, enquanto ignora o fogo do Espírito? E aqui está a última e mais poderosa revelação. O mesmo Espírito que estava sobre João está sendo derramado novamente nos dias de hoje. Antes da segunda vinda de Cristo, Deus está levantando vozes no deserto, homens e mulheres que não se dobram ao sistema, que pregam arrependimento, que preparam o caminho para o rei. O espírito de Elias está vivo, o espírito profético está se movendo, mas ele não habita em quem ama o aplauso do mundo. Habita nos desertos, habita nos que choram pelo pecado do povo, habita nos que dizem: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você será uma dessas vozes? Ou será apenas mais um que dança, sem discernir o tempo em que vive? O verdadeiro São João bíblico não é celebrado com bandeirinhas, mas com lágrimas de arrependimento. Ele foi um eco da eternidade, clamando: preparai o caminho do Senhor. Hoje, esse eco ainda ressoa, e quem tem ouvidos, que ouça. Talvez Deus esteja chamando você, não para dançar em volta da fogueira, mas para ser a tocha acesa que anuncia a verdade, mesmo que isso custe tudo. O mundo não precisa de mais entretenimento, precisa de profetas, de vozes que não se vendem, de homens e mulheres com a coragem de João, e talvez o próximo a se levantar seja você.